está se preparando para a Olimpíada Brasileira de Física, essa é a parte 2 do que a gente está falando sobre plano inclinado. Se você não assistiu a parte 1, eu vou deixar aí. Mas não, você pode assistir primeiro esse vídeo, não vai mudar muita coisa. Então assista a título de conhecimento que eu fiz algumas questões. Basicamente, só para lembrar, é uma superfície plana elevada inclinada. Geralmente você tem um sistema e nesse sistema você vai ter que avaliar as forças que estão atuando sobre. Então temos um ângulo θ, temos sempre a força normal, a força peso, que a gente divide em Px e Py. E a gente, para um determinado sistema, a gente tem uma aceleração. Para esse, de forma geral, é essa. E também algumas questões consideram a força de atrito e outras não. Mas a força de atrito sempre vai ser contrária ao movimento. Então, nessa situação, a caixa está descendo no plano inclinado. Então, a força de atrito está contrária. Então, ela está subindo no plano inclinado, digamos assim. Força de atrito é o coeficiente de atrito vezes força normal. Força normal, nessa situação, equivaleria à força PY, a componente PY, né? E, assim, vamos nessa. Vamos fazer mais questões, ok? Das Olimpíadas. OBFEP 2019, primeira fase, nível B, questão 17. A família Almeida usou a estrada de ferro Carajás a fim de se locomover de São Luís a Paraupebas, no Pará. Com 892 quilômetros de extensão, Carajás é a maior ferrovia de passageiros em operação no Brasil. Em um trecho, o trem de 100 toneladas sobe, em movimento retilíneo uniforme, uma ladeira inclinada de 26 graus, conforme a figura. Nessa situação, a força de atrito contrária ao movimento do trem possui coeficiente de atrito 0,2. Nesse trecho, qual o valor da força que aponta no sentido do movimento do trem, ou seja, a força motora? Aí ele dá os dados e as alternativas, e a figura aí, como você pode ver. Então, eu peguei essa figura e eu desenhei as respectivas forças que estão atuando. Aqui é o trem, tá? Ele tá subindo, então, tipo, tem essa força aqui, que é o que a gente quer saber. Temos a força normal, a força peso, dividindo em Px e Py, e a força de atrito que está sendo contrária ao movimento. Então, se o trem está subindo, a força de atrito tá descendo esse plano inclinado. Ok, para essa situação, a força resultante tem que ser zero, porque o sistema está em equilíbrio. E quem é essa força resultante? Essa força resultante vai ser essa força menos essas duas aqui, porque essa força aqui, ela está no sentido positivo do movimento, e essas daqui estão ao contrário, ou seja, no sentido negativo do movimento. Então, força é igual a Então, força menos força de atrito menos Px é igual a zero, ok? Então, força de atrito, como eu já falei no slide anterior, é μ vezes normal, e a força normal é Py, equivale a Py. Não, ela não é, ela equivale assim numericamente. Peso, a gente sabe que é massa vezes a gravidade, e uma informação é que 1 tonelada equivale a 100 mil quilos, que é a mesma coisa de escrever 10 elevado a quinta quilos, ok? Então, pegando essa equação aqui e já substituindo direto nos valores, essa questão eu fiz ela um pouco mais direta. Força que a gente quer descobrir, força de atrito, μ2 vezes a normal é peso, aí eu coloquei 10 a quinta, vezes 10, que é a gravidade, vezes 0,9, que é o cosseno de 26, menos o Px, que é 10 a quinta vezes 10, porque é peso, massa, vezes a gravidade, que é 10. Massa vezes a gravidade, vezes 0,4, que é o seno de 26. Então, eu repito o F menos 0,2, esse 10 a quinta vezes 10 elevado à primeira, conserva a base e soma os expoentes, então dá 10 a sexta, vezes 0,9 menos, aqui eu fiz a mesma coisa, deu 10 a sexta, vezes 0,4 é igual a zero. Ok, prosseguindo.
O 0,2 eu multiplico com 0,9, dá F menos 0,18 vezes 10 a sexta, menos esse 4 eu só passei aqui para frente para ficar bonitinho. Então, vezes 0,4 vezes 10 a sexta é igual a 0. 0,18 menos 0,4 é menos 0,58, ok? Vezes 10 a sexta, que é o que estava acompanhando eles, é igual a 0. Então, a gente passa esse 0,58 vezes 10 a sexta para o outro lado e a gente conclui que a força é igual a 0,58 vezes 10 a sexta newtons. A gente pode reescrever esse 0,58 como 58 vezes 10 a quarta. Eu reloco aqui as vírgulas e desconsidero aqui da potência. E o que a gente tem? A questão, ela pede esse resultado em toneladas força. 10 newtons equivale a 0,001 toneladas forças, ou seja, 10 newtons equivale a 10 elevado a menos 3 toneladas força. Então, sabendo disso, a gente faz uma regra de 3. 10 newtons equivale a 10 elevado a menos 3 toneladas forças, então 58 vezes 10 elevado a 4 newtons equivale a x toneladas de força. A gente multiplica o 10 com x, então 10x é igual a 58 vezes 10 a quarta vezes 10 a menos 3, ok? Conserva a base e soma os expoentes, porque se trata de uma multiplicação. Então, fica 4 mais menos 3, que fica 4 menos 3, 4 menos 3 é 10 elevado a 1. E esse 10 aqui, ele passa dividindo. Então, fica 58 vezes 10 elevado a 1, que é a mesma coisa que eu posso deixar esse 1 escondido, sobre 10 que eu já tinha colocado. Então, x equivale a 58 toneladas força. Seja alternativa D. E é muito interessante porque no nível C teve uma questão que usou a mesma figura, a mesma situação e pediu um negócio diferente. Então, plano inclinado, ele pode aparecer em diversas situações e abordar diferentes temas da física, que é isso que eu vou mostrar nessa e na próxima questão, mas não vou dar um spoiler. Então, OBFF 2019, primeira fase, nível C, questão 12. A família Almeida usou a estrada de ferro Carajás para se locomover de São Luís para Paraupebas, no Pará. Com 892 quilômetros de extensão, Carajás é a maior ferrovia de passageiros em operação no Brasil. Em um trecho, o trem de 100 toneladas sobe uma ladeira inclinada de 26 graus, conforme a figura, mantendo constante a velocidade de 5 metros por segundo. Nessa situação, a força de atrito é contrária ao movimento do trem possui coeficiente de atrito de 0,2. Nesse trecho, qual a potência útil utilizada no motor do trem? Dados os senos e cossenos de 26 graus e a aceleração da gravidade. E as alternativas, juntamente com a fotinho do trem. É uma questão muito parecida, mas você vê que ele já pede um negócio muito diferente, né? Então, a primeira coisa que eu tenho que lembrar é que potência nessa situação vai ser a força vezes a velocidade. A velocidade a gente já tem, a força a gente já descobriu na questão passada. Então, potência é igual a 58 vezes 10 a quarta, que é em newtons, tá? Na questão passada ele pediu toneladas força, mas a gente também descobriu em newton antes da tonelada força. Vezes 5, que é a velocidade que ele deu. Então, a potência equivale a 290 vezes 10 a quarta watts. Então, a questão ela pede em megawatts e não só em watts. E esse 10 a sexta equivale a mega. Então, eu posso deixar 2,9 megawatts. Alternativa B.
Ok. Então, próxima questão, OBFEP 2009, segunda fase, nível C, questão 2. O líquido se transforma em vapor de três formas. Ebulição é a produção de vapor no interior do líquido em forma de bolhas. Evaporação é a produção de vapor na superfície de separação entre líquido e o ar. Calefação é a produção de vapor entre líquido e a fonte de calor. Um cientista usou calefação para projetar uma experiência que visava estudar o movimento de corpos em um plano inclinado sem interferência da força de atrito. O plano inclinado deveria ser feito de ferro e aquecido a temperatura acima de 100 graus Celsius. Uma torneira abandonaria regularmente 150 gotas de água por minuto, todas com 4 milímetros de diâmetro. As gotas iniciariam a descida a 100 graus Celsius e permaneceriam nessa temperatura, pois o calor absorvido pelas gotas seria utilizado apenas para vaporizar a água, o que geraria uma camada de valor permanente entre a gota e a ladeira. Calefação. Depois de confeccionado o projeto, os resultados foram os esperados. Os testes iniciais foram feitos com a ladeira, plano inclinado, a 300 graus Celsius. Nessa situação, foram vistas apenas 5 gotas espaçadas em movimento no plano inclinado. Depois, a sexta gota é abandonada pela torneira. A primeira gota desaparece por completo. Gente, a questão é tão grande que se eu me enrolar, desculpa aí. Dados: calor latente de vaporização da água, 500 calorias por grama. Equivalente mecânico de calor, 1 caloria equivale a 4 joules. Aceleração da gravidade, 10 metros por segundo ao quadrado. Volume da esfera, aproximadamente 4 vezes o raio ao cubo, onde o raio da esfera é o raio da esfera. A densidade da água é 1 grama por centímetro cúbico. Nessas condições indicadas na questão, qual a velocidade final imediatamente antes de desaparecer as gotas, se a ladeira no plano inclinado tiver a temperatura de 300 graus Celsius e a velocidade inicial de cada gota é nula? E B, a potência térmica associada ao calor absorvido por calefação depende da diferença entre a temperatura da gota e a temperatura da fonte de calor, conforme a relação potência térmica é igual a K vezes TF menos T, onde K depende da área de contato, da substância que forma a gota e da distância entre a gota e a fonte. Considerando K constante, determine o valor para essas gotas em watts por grau Celsius. Tá, muita informação. Mas vamos manter a calma. Primeiro, eu desenhei a situação em questão. Eu desenhei as outras gotinhas. Lembrando que você vai ver 5 gotinhas. Quando essa daqui encostar, essa daqui está desaparecendo. Mas, tipo, a gente tem 6 gotinhas, digamos assim. Sendo que essa daqui está desaparecendo, por isso que não está desenhado. Mas a gente só vê 5 assim completas. Para cada uma dessas gotinhas, a gente tem a força normal, a gente tem o peso, que é dividido em Px e Py. Tudo certo. Esses dados foram todos o que a gente extraiu da questão. Tem muito dado. E a A, ela pergunta o quê? É a velocidade final imediatamente antes de desaparecer das gotas da ladeira, se tiver na temperatura de 300 graus Celsius, e a velocidade inicial de cada... E considerando que a velocidade final de cada gota é nula. Tá. Primeiro a gente precisa saber o tempo que essas gotas elas gastam. A gente tem a velocidade inicial que é 0, mas a gente precisa do tempo para saber quanto essas gotas gastam para subir, né? Para descer todo esse plano e tal. Então, número de gotas e tempo. A gente vai fazer uma regra de 3. A gente tem que 150 gotas de água por minuto e com 4 milímetros de diâmetro. Esse 4 milímetros eu não vou usar agora. Tá, então eu vou ter o tempo em segundo para ficar no sistema internacional. 50 gotas a cada 60 segundos, que é a mesma coisa que 1 minuto. Então, tem 6 gotas, elas vão chegar em quanto tempo? 150 vezes T
é igual a 60 vezes 6, ou seja, 360. 150t é igual a 360. A gente isola o t, a gente corta esse zero, então fica 36 sobre 15. T é igual a 2,4 segundos. A gente tem que guardar essa informação. É o que a questão pergunta? Não, mas é porque a gente precisa saber o tempo para fazer a questão, entendeu? Pelo sistema, a gente tem que a normal equivale a PY. Nossa, mas que novidade, meu Deus. Força resultante é igual a massa vezes a aceleração, que nem a gente está fazendo nas outras questões. Então, tipo, não se desespere. Primeiro, acalma a mente, porque tem muita informação na questão, mas vai fazendo com o que se tem. Quem é a força resultante nessa situação? Essa daqui vai se anular, porque está em equilíbrio. Então, tipo, a força que está atuando como força resultante é só a Px. Px é a mesma coisa de P vezes seno de 30 é igual a massa vezes a aceleração. Peso é igual a massa vezes a gravidade, vezes 0,5, que é a mesma coisa de seno de 30, é igual a massa vezes a aceleração. Massa vai cortar com massa, ok? Então, a gente tem que 0,5 vezes a gravidade é igual à aceleração em questão. Ser substituído direto, você que sabe, mas eu estou fazendo passo a passo. Então, 0,5 vezes 10, que é a gravidade, é igual a A. Então, a aceleração é igual a 5 metros por segundo ao quadrado. Então, a gente pega para saber a velocidade final das fórmulas do movimento. Né? Então, V é igual a VO mais AT. V é o que a gente quer descobrir, V0, ou VO, enfim, é 0, que é o V inicial, velocidade inicial, A é igual a 5 e T é o 2,4. Então, tudo isso que eu fiz foi só para descobrir a velocidade, que é o que a questão pede. A alternativa pede, né? Fazendo esse cálculo aqui, a gente tem que a velocidade é igual a 12 metros por segundo. Então, não é um bicho de 7 cabeças, só que a questão é um pouco longa. Então, vamos para B. A potência térmica associada ao calor absorvido por calefação depende da diferença entre a temperatura da gota e a temperatura da fonte de calor, conforme a equação, onde K é uma constante. Determine o valor das gotas em watts por centímetro por grau Celsius. Deixei de novo aí os dados e o desenhozinho. E vamos para B. Então, essa é a equação que a B dá. A gente sabe que a potência é a razão entre a energia em relação ao tempo. Portanto, energia sobre ΔT é igual a isso. Eu só fiz mudar. Lídia, tem uma ruma de fórmula para potência, né? Tem uma ruma de fórmula para potência. Então, você tem que saber qual que você vai usar direitinho para aquela questão, certo? E essa energia, nessa situação, é energia térmica, que a gente está se tratando de calor. Então, por isso que esse eu substituo por Q. E quem é Q? É justamente massa vezes o coeficiente de calor. Lídia, como assim? A gente lembra que a gente tem calor sensível, calor latente? Pronto. Como a gente está se tratando de uma questão em que o líquido está mudando de fase, eu uso a fórmula do calor latente. Então, por isso que eu coloquei que Q é igual a M vezes L. Sobre ΔT, e eu repeti o outro lado da equação. Então, tá muito alinhado aqui, então eu vou calcular separadamente o que é esse M e o que é esse L. Para saber a massa, temos que a densidade é igual a massa sobre o volume. Lembrando que a densidade a gente já tem aqui, a massa a gente vai descobrir e o volume a gente também tem que descobrir. Então, para o volume, a gente tem que 4 vezes o raio ao cubo. O raio é o quê? Metade do diâmetro, então 2 milímetros de diâmetro. O que aconteceu? Eu repeti o V e o 4. E por que eu coloquei 2 vezes 10 elevado a 1? Porque o diâmetro está em milímetro. Mas aqui, ó, a gente está trabalhando com centímetro cúbico.
A gente está trabalhando com centímetro. Então, 2 milímetros equivale a 0,2 centímetros, mas eu posso reescrever como sendo 2 vezes 10 elevado a menos 1, isso tudo elevado a 3, que é da fórmula que a questão deu. Então, fazendo a conta bonitinha, né? 4 vezes 2 ao cubo, que é 8, vezes 10 a menos 3, que faz aquela propriedade também da potência, que você multiplica. Isso vai dar que o volume é igual a 32 vezes 10 a menos 3 centímetros cúbicos. A gente está trabalhando em centímetros cúbicos, a densidade lhe deu gramas por centímetro cúbico. Então, substituindo, a gente tem que 1 é igual a massa que a gente quer descobrir sobre o volume que a gente acabou de saber aqui. Então, a gente conclui que a massa é igual a 32 vezes 10 a terceira gramas. Ok, a gente sabe a massa. Então, analisando a energia em formato de calor, né? Ou calor em questão separadamente, a gente tem que a massa a gente tem e o L, falei que a gente tem que descobrir, mas já tem aqui, 500 calorias por grama. Então, fazendo esse cálculo, a gente tem que 32 vezes 500 vai dar 16.000 vezes 10 a menos 3, ou seja, 16 calorias, sendo que caloria não está no sistema internacional. Então, uma caloria equivale a 4 joules, então eu multiplico 16 por 4 dá 64 joules. Por isso que eu escrevi 16 calorias ou 64 joules. Então, voltando a essa equação aqui, a gente tem que 64 sobre 2,4, que é 64 que a gente descobriu. 2,4 a gente descobriu na A, o tempo, né? Vezes K, que é uma constante, TF é 300, que é menos o 100, que é a temperatura que está as gotinhas. Então, matematicamente, a gente faz 64 dividido por 2,4 é aproximadamente 26,7. E 300 menos 100 dá 200 vezes K. Então, K, você passa esse 200 que está multiplicando e dividindo, dá que é aproximadamente 0,3 watts por grau Celsius. É isso, eu espero que você tenha gostado. Peço novamente para que você avalie o vídeo. Eu dividi em duas partes para não ficar muito longo. Se você não assistiu a parte 1, vai lá assistir. Compartilha e curte, ok? Até a próxima!